Bom dia agora sim, irmãos, graça e paz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ver os irmãos aqui conosco, apesar do nosso novo decreto da fase roxa aí, que o governo colocou sobre o Estado, mas com a graça de Deus nós conseguimos continuar aberto aí, conversando com o prefeito, buscando um documento que tinha no Estado para poder manter a igreja aberta. E é muito bom ter os irmãos aqui, para a gente orar, para a gente ser alimentado pela palavra de Deus, para a gente buscar a Deus. Nesse primeiro momento eu gostaria que nós estivéssemos orando, irmãos, para que Deus colocasse a mão sobre essa fase roxa, para que ela seja bem sucedida, para que haja uma melhora na pandemia, haja uma melhora nos casos de Covid, e também está, nesse primeiro momento, lembrando os nossos irmãos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por dificuldades por conta do Covid, Nós temos alguns irmãos parentes aí da igreja, alguns irmãos mais próximos de nós. Então esse é um momento que nós vamos tirar para orar, por essa fase roxa, para que ela seja bem sucedida, para que o Senhor esteja colocando realmente a mão, para que esteja colocando um fim sobre essa pandemia. Então gostaria de convidar o pastor a nos dirigisse a Deus em oração, orando por esse momento e orando também por as pessoas que se encontram em dificuldades. Deus querido, nós estamos na Tua casa nessa manhã mais uma vez, ó Pai, felizes porque o Senhor nos recebe, o Senhor nos convida a estar aqui, Senhor, entre irmãos e irmãs, família de Deus, ó Pai, formada em Jesus na cruz, através do perdão que trouxe para cada um de nós. Pai, nós insistimos, ó Deus, com essa questão de estarmos juntos Te adorando, tomando todos os cuidados, ó Deus, porque somos também responsáveis, porque nós cremos, Deus, que o socorro do homem é vão, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando os homens agem através da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito, eles estão debaixo da Tua mão e dos Teus planos eternos, Pai. Mas também sabemos que mesmo quando os homens maus agem, Senhor, contra a Tua vontade, ainda assim, Senhor, eles estão debaixo dos Teus planos eternos. Por isso queremos interceder nesse momento, Pai, em que entramos diante de Ti, em culto de adoração, pelas pessoas que estão sofrendo, Pai, por aquilo que o ser humano, a humanidade precisa aprender, para que nós possamos aprender logo, ó Deus, olhando para Ti, para a Tua palavra, para a Tua graça, ó Deus, que é ofertada a nós, mas também para que o Senhor abençoe, ó Deus, e livre, Senhor, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, e abençoe aqueles que estão sendo instrumentos Seus para cuidar, Senhor, do povo nessa hora, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, que a nossa esperança, a nossa força, a certeza da nossa salvação esteja sempre em Ti, ó Deus, e não nas coisas que os homens fazem, podem fazer ou deixam de fazer. A nossa confiança está em Ti, Senhor, e é por isso que nós aqui estamos, para Te adorar, e para cantar, e para orar, Senhor, mais uma vez dizendo isso, que nós esperamos em Ti, Senhor. Que a Tua misericórdia, que se renova a cada dia, a Tua graça, ó Deus, que é um favor que nós não merecemos, Teu carinho, Teu cuidado, em cada detalhe do nosso dia a dia e da nossa vida. Que isso possa ser constante, Senhor, sobre a vida do povo dessa igreja, a qual o Senhor nos concedeu pertencer, ó Deus, pelos dias que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Bendizemos o Teu nome e invocamos, Senhor, a Tua presença em nosso meio, para que esse culto seja agradável ao Senhor, para que o Seu nome seja adorado e engrandecido, Senhor, e para que nós possamos, como filhos Teus, ó Pai, honrar o Senhor, não apenas nesse tempo, mas durante os dias que nós temos vivido aqui em Monte Santo de Minas. Visita os enfermos, Deus, visita aqueles que estão sofrendo nos hospitais, tanto os que nós conhecemos quanto os que não conhecemos. Abençoe, ó Deus, a estupidez que tem sido os governos do nosso país. Limpa os olhos, ó Deus, dos nossos governantes, para que eles não se envolvam apenas com as questões políticas, mas humanamente, ó Deus, a cuidar do povo, o qual o Senhor colocou o Senhor com a responsabilidade. Que eles saibam, ó Deus, que podem enganar a justiça desse mundo, que podem enganar os homens de posição nos poderes, mas que não podem enganar o Senhor, e que prestarão contas, Deus, nessa vida e na vida eterna,
do mal que tem feito a seu povo e a população, ó Deus, da tua humanidade, a qual o Senhor criou para a glória do seu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, abrir as suas Bíblias no Salmo de número 63. Salmo 63, buscando a Deus, Salmo de Davi. Juntos faremos a leitura. Vamos fazer a leitura de forma alternada, irmãos. Começa pelo verso primeiro, os irmãos respondem com o segundo, e assim por diante. Amém? Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como a terra árida, exausta sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Pode se sentar, irmãos. Salmo de Davi, salmo que nos mostra um bom exemplo de como nós devemos estar com o nosso coração nessa manhã, né? Para buscar o Senhor. Ele diz no verso 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Né? Ele é o Deus de Davi, ele fala, Tu és o meu Deus. Né? E nós viemos buscar esse, o nosso Deus. E ele diz, eu busco ansiosamente. Né? Davi, ele vai falar, ansiosamente, eu tenho sede de Ti, né? E como terra árida e exausta sem água. Né? Assim é o meu anseio pelo Senhor. Né? Esse é um bom exemplo de como o nosso coração deve estar nessa manhã para cultuar o nosso Deus. Né? Buscar o Senhor de todo o nosso coração, estar aqui não somente, né, de corpo, mas realmente estar aqui de corpo e alma, presente, né, diante do Senhor, para buscar a sua face. Né? Davi mostra e reconhece aqui que isso era a melhor coisa que ele poderia fazer. Né? Verso 3, ele diz que o Senhor, né, a graça do Senhor é melhor que a própria vida. Então, irmãos, aqui nós podemos aprender com Davi, podemos meditar nessa manhã, né, da importância de estar nos atos do Senhor. Ele diz isso no verso 2 também, né, assim eu contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Davi reconhecia também a importância de estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, e no verso 5 ele nos diz o porquê disso também, né, como banho de gordura, farta-se a alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Ele diz que aqui na presença do Senhor ele está sendo alimentado por Deus, né? A alma dele está sendo saciada pelos anseios, né, que a alma dele necessita. Né? Muitas das vezes, irmãos, nós temos buscado saciar a nossa alma em muitas outras coisas, né? E qual nós não achamos respostas e qual nós nunca estamos saciados. Davi entendeu uma coisa, né, que só o Deus dele poderia saciar a alma dele, e ele faria isso através de buscar o Senhor incessantemente no templo, na casa do Senhor. Então é para isso que nós viemos nesse momento, para louvar a Deus, para buscar o Senhor de todo o nosso coração, para ansiar pela presença do Senhor nas nossas vidas. Então vamos ter um momento de oração silenciosa, para você ter a oportunidade nessa manhã de buscar o Senhor de todo o teu coração, buscar o Senhor, a presença do Senhor na sua vida, para que sua alma se farta, assim como a alma de Davi ficava satisfeita na presença do Senhor.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, o dia qual o Senhor fez, Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que em meio a uma pandemia, Senhor, em meio às dificuldades que nós temos enfrentado, Senhor, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado ânimo e o Senhor tem guardado a nossa vida, Senhor Deus, para nós estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Assim como Davi, Senhor, nós queremos buscar a Tua presença nessa manhã. Nós ansiamos por ela no nosso meio, Senhor, assim como uma terra seca. Assim também é a nossa alma, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua presença aqui nesta manhã. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença aqui, Senhor. Fonte de vida nas nossas vidas. Fonte, Senhor, de restauração, alimento para a nossa alma, Senhor Deus. Faz notória a Tua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Esteja vivificando a nossa alma nesse culto, Senhor Deus, que possa haver restauração nessa manhã, possa haver transformação, que o Senhor possa renovar as nossas forças, nos dar vigor, Senhor, para enfrentarmos a dificuldade das nossas vidas, Senhor Deus. Que Teu nome seja glorificado nessa manhã, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos, mais uma vez, a abrir Salmo agora 119, não leremos ele todo, pois ele possui 176 versículos, o maior salmo da Bíblia. Faremos a leitura do 33 até o 38, Salmo 119, verso 33 ao verso 38. Amém? Faremos a leitura assentados mesmo. Farei a leitura, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a Tua lei. De todo o coração cumprirei. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica no Teu caminho. Confirma o Teu servo a Tua promessa, feita aos que Te temem. Nesse momento, irmãos, nesse momento da nossa reflexão, de contrição e de perdão da nossa vida, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o Salmo 119, salmo que vai dar uma ênfase na lei, nos preceitos do Senhor. Se nós formos olhar, apenas em 5 versículos, desses 176 versículos que compõem o Salmo 119, apenas em 5 deles não vai fazer uma referência direta à lei do Senhor, aos preceitos do Senhor. Então, os irmãos em casa podem olharem com mais calma, mas eu gostaria de destacar isso que nós lemos. Por mais que nós devemos prestar atenção à lei do Senhor, aos decretos do Senhor, e buscar andar uma vida de santidade do Senhor, aqui algo me chama a atenção. Se nós olharmos os versículos seguindo, existem alguns verbos aí, ensina-me, ensinar, dar, guiar e inclinar, consequentemente do 33, 34, 35 e 36. Isso nos mostra que o salmista, ele entendia uma dependência de Deus. O salmista entendia que o Senhor precisava ensinar a ele, o Senhor precisava dar entendimento para que ele até entendesse a lei do Senhor. Então nós carecemos do Senhor até nas mínimas coisas, quanto mais também para a nossa santificação, para a nossa edificação, para o nosso caminhar em justiça, nosso caminhar em santidade. Então nesse momento, irmãos, nós possamos fazer uma revisão da nossa vida, e ter a certeza de que a santificação, o esforço de todo o nosso coração, de toda a nossa santidade, ela vem se nós dependermos do Senhor. Nós formos tentar com as nossas próprias forças, nós sempre vamos cair. E o salmista entendeu isso, então ele pediu ao Senhor: Senhor, ensina-me o caminho dos Teus decretos. Dai-me entendimento e guardarei a Tua lei. Ele precisava do Senhor até para isso. Guia-me, como se Deus pegasse a mão e fosse guiando no caminho de santidade. Então, do início ao fim, Deus vai estar presente na nossa santificação. Ele vai estar presente na nossa salvação, mas a obra do Senhor, ela não termina aí. Nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor, a depender do Senhor. E quando nos faltar força,
para uma vida de santidade, a gente orar ao Senhor, como me parece uma oração nesse salmo, né? Pedindo ao Senhor que auxilie ele nessa caminhada. Então vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo esse discernimento da lei do Senhor, para que o Senhor aplique a lei dele nas nossas vidas, os preceitos deles, para que nós possamos amar a lei do Senhor, para que nós possamos amar uma vida de santidade. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, em que podemos estar aqui na Tua casa, reunidos como igreja, para chegarmos até Ti por meio da oração, Pai, para Te cultuar, para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Senhor, nós Te pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja presente nos nossos corações nessa manhã, Pai, que Ele nos faça, Pai, compreender aquilo que nós temos feito, que tem nos afastado de Ti, Senhor. Que Ele nos ajude, Pai, a dizer não para nós mesmos, ó Pai, e sim para o Teu Espírito, Senhor. Que Ele nos auxilie, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, ó Pai. Nos guia, Pai, neste processo de santificação, ó Pai, até que possamos, ó Deus, estar reunidos contigo, Pai, na glória. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 46, para fazermos a leitura também de mais um salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo dos filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo, irmãos, que é um cântico de confiança, ele nos lembra que mesmo diante das crises, dos medos, da preocupação, ou mesmo ameaças contra o nosso corpo ou a nossa alma, nós temos um local seguro, nós temos um refúgio. E aqui neste salmo, o próprio Deus ele é identificado como este lugar de proteção bem presente. Então, a certeza de que nós estamos seguros em Deus, isso deve nos trazer paz, né? Deve trazer paz ao nosso coração. Esse Deus, que realiza grandes obras de juízo, ele também põe fim às guerras. O Senhor dos exércitos está conosco. E há um convite, né, de Deus para que nós aquietemos o nosso coração.
E ele mesmo diz aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aqui no verso 10. E essa certeza, então, deve encher o nosso coração de júbilo e os nossos lábios de louvor. Que nós possamos louvar a Deus com alegria neste momento. Eu convido a igreja para se colocar de pé, para que a gente possa entoar cânticos ao nome dele. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Convidar o pastor Paulo para estar aqui à frente, que nos trará a mensagem nesta manhã. Vamos orar mais uma vez, orar pela vida do pastor Paulo, pedir a iluminação do Espírito Santo nesta manhã sobre a vida dele. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e engrandecemos o Senhor até aqui, Senhor Deus. Obrigado por esse momento de louvor, obrigado pela tua presença. Já está no nosso meio, Senhor Deus, nesta manhã, nesse momento de culto, Senhor Deus.
Nós te pedimos nesse momento que o Senhor derrame o teu Espírito, Senhor Deus, na vida do pastor, que ele seja boca tua nessa manhã, Senhor Deus, que a palavra dele possa nos ensinar, nos instruir, nos corrigir em toda verdade, em toda justiça, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz seja sobre a sua vida, ainda que com poucas pessoas, né? É muito bom estar aqui. A gente sente falta aí, lógico, né, da casa cheia, de outros irmãos. É tão bom a gente rever os irmãos no final de semana, pelo menos, né? Na correria da semana, do dia a dia. É reconfortante nós estarmos em comunhão aí uns com os outros. Mas o pedido do conselho da igreja é para que nesses dias em que nós vamos estar ainda com a nossa lotação aí mais limitada, né? Você que é grupo de risco, né? Você que ainda não se vacinou, é de idade, ainda não conseguiu se vacinar, tem algum problema de saúde, para que você opte por ficar em casa, né? Você fica em casa, nós vamos mandar o link. Essa mensagem está sendo gravada, né? Você provavelmente vai assisti-la aí no horário do culto das 18 horas, nosso novo horário nesses dias de pandemia da onda roxa, né? E vamos continuar orando, irmãos, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós aprendamos logo aquilo que Ele quer que nós possamos aprender, e para que Ele derrame graça e use pessoas para poder desenvolver aí vacinas, né, eficientes, medicações eficientes para nos livrar desse mal, né? Nós não devemos, como crentes, como cristãos, nos assustar com essas coisas. Jesus disse que elas aconteceriam, em alguns momentos menos, em alguns momentos mais, durante a história humana. De forma que quando essas coisas acontecem, não só essas coisas de doenças, enfermidades, mas guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas, nós olhamos para o futuro e entendemos. Todas as coisas que Jesus nos prometeu, todas as coisas boas que Ele nos prometeu se cumprirão. Porque as que Ele disse que seriam difíceis de enfrentar estão se cumprindo. E Jesus não mente para o seu povo, não mente para a sua igreja. Nós vamos meditar hoje, ainda que de maneira breve, né? Nós temos um tempo aí mais limitado para fazermos a nossa celebração. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, e lá tem um versículo que eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? É o que diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Normalmente esse versículo é usado para ser pregado em aniversários de igreja, né? Ou em outros contextos aí, mas eu queria conversar um pouco com os irmãos hoje, nessa manhã, sobre a realidade e a ideia de a quem é que Deus está ajudando, né? Porque nesses dias de teologia do coaching, né, que nós estamos vivendo, infelizmente, mais uma praga surgindo aí no meio do arraial de Deus, fica a impressão de que os seres humanos são incentivados a se melhorarem, vamos dizer assim, e conquistar as suas próprias vitórias, as suas próprias batalhas. E esse texto, embora ele não seja diretamente distorcido, como é aquele, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele também é um texto perigoso se nós não olharmos o contexto daquilo que levou Samuel a dizer essa frase, a erigir ali aquele monumento, aquele monte de pedras para ficar naquele lugar e servir de marco para aquelas pessoas. Nós precisamos, como crentes, compreender a quem é que Deus ajuda, a quem é que Ele está ajudando, né? Até ali ou até acolá, né? Nos nossos dias. Porque as bênçãos de Deus, as promessas de Deus não são para todas as pessoas. As bênçãos especiais, as promessas de Deus, o apoio de Deus, o socorro de Deus, o auxílio de Deus, são promessas para o seu povo, para o povo dele. Porque nós sabemos que muitas pessoas vencem e se desenrolam na vida e conquistam coisas na vida, mas com a total desaprovação de Deus. Há pessoas que vencem mentindo, há pessoas que escapam dos problemas enganando outros, e essa não é a ideia que o texto quer nos trazer. Então nós vamos ler o texto, e se depois você ainda ficar com alguma dúvida, né, como eu vou ter que pular muito os contextos, que eu sempre gosto de explicar nas minhas pregações, né, eu vou ter que pular esses contextos, desde que o povo, lá em Abraão, quando Deus escolhe um povo, quando Ele forma esse povo, o povo vai para o Egito, volta, até chegar aqui nesse período de juízes. Samuel, do capítulo que nós vamos ler, foi o último juiz agradável diante de Deus. Todos os outros juízes se corromperam, vamos dizer assim.
Então, se a gente pegasse tudo isso, a gente ia ver bons juízes, bons reis, maus reis, juramentos e votos dentro dos 2 livros de Samuel, dos 2 livros de Reis, todas essas coisas apontando para um fim, para uma época em que um juiz perfeito, um rei perfeito, um socorro perfeito viria sobre a humanidade. E nós estamos falando de Jesus, o único que é perfeito. Mas não dá tempo de nós tratarmos dessas coisas todas, então nós vamos ficar só no contexto do capítulo 7. Por que precisou o monumento ali? Ebenezer até aqui tem nos ajudado o Senhor. O período de Juízes, os irmãos devem se lembrar, nós já fizemos uma série aqui há uns 2 anos atrás, né? Que até eu pedi autorização para o reverendo Ricardo Costa para usar Fora dos Trilhos, porque foi um nome que ele utilizou numa série em Juízes. Eu baseei essa série num livro, porque o período dos juízes era muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. O período dos juízes naquele tempo não havia governo, não havia rei em Israel. Cada qual vivia conforme ele achava mais correto. Cada um por si. Cada um vivia da maneira que queria. E infelizmente, os nossos dias, embora nós tenhamos governo, parece que o governo está mais preocupado em brigar entre si sobre quem governa do que em cuidar do povo. E principalmente, queridos, não estou falando apenas de governo humano, tá? Estou falando também da igreja, do povo de Deus, que deve se preocupar nesses dias em continuar proclamando a santa palavra de Deus para alcançar os eleitos, os escolhidos de Deus, que ouvirão, porque os que não são eleitos não ouvirão, nunca vão querer nada com Deus, acordo nenhum com Deus, e isso desde o início do mundo até o fim do mundo. Mas os eleitos ouvirão, e o nome de Deus será adorado e engrandecido em toda circunstância. A história humana é o palco para a adoração de Deus. A igreja é chamada a adorar e engrandecer esse Deus em qualquer circunstância, não apenas em circunstâncias boas. Então vamos para o capítulo 7, nós vamos ler do 1 até o 12. Vou convidar os irmãos para nós lermos de maneira responsiva, assentados mesmo, né, como vocês estão, do 1 até o 12. Já ensinei a igreja, né? Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, toda vez que começa por portanto, pois, e assim, e aqui no nosso caso, então, é um convite do texto para que você olhe o que está antes. Então o quê? A história está correndo, você não pode ler só daí para frente, nós vamos ler por causa da mensagem, tá? Mas leia depois, até aí no livro de Samuel, por favor, durante a semana. Então, vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filhos de Israel, dos filisteus, contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus.
Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Amém. Queridos, já comece a pensar aí. Por que Samuel colocou esse monumento? Tá? Os povos antigos tinham uma boa mania, né? De construir marcos, montes de pedra, alguns monumentos mais caprichados, mas a maioria deles eram montes de pedras mesmo, né? Quando eles passavam eles lembravam, olha, né? Nós vivemos tal coisa aqui e aqui, olha lá, né? Lembra quando nós passamos por essas coisas, né? Era um costume, e é um bom costume para os cristãos, é um bom costume para você e para mim, de vez em quando a gente parar, se assentar. Eu gosto de fazer isso muito nas minhas férias, né? Nas minhas férias eu pego uma caixa de foto que nós temos lá em casa, e eu vou olhando aquelas fotos e vou lembrando, olha aqui eu não era crente, nossa, puxa vida, a vida era terrível, né? Olha aqui eu já era crente, eu passei umas dificuldades, mas o Senhor sempre esteve comigo. E aí eu vou vendo essas coisas que pontuaram a minha vida. Isso é bom, é saudável nós fazermos, porque os nossos dias, a nossa sociedade é altamente ansiosa, né? A gente vive sempre no limite, sempre correndo. Se a gente não para e olha a nossa história com Deus, ou melhor dizendo, a história de Deus na nossa história, os marcos que Deus colocou, as bênçãos que Ele trouxe sobre nós, principalmente, né, nos momentos em que nós merecíamos, era juízo, disciplina, castigo, e Deus derramou graça, e Deus nos deu nova chance, e Deus nos perdoou, Deus nos levou adiante. A gente vai ficando com uma fé muito mesquinha, essa que é a verdade. Nós vamos ficando com aquela fé ritualística, aquela fé que não agrada a Deus, de sempre estar diante de Deus, mas por cumprir um protocolo, vamos dizer assim. Mas quando nós nos lembramos dos marcos, de quem nós éramos, de onde nós viemos, em quem Deus tem nos transformado, as mudanças que Ele tem feito dentro de nós, essas coisas são muito saudáveis para a nossa fé. São boas para nos incentivar a continuarmos firmes e buscando ao Senhor. Tá bom? Então, crie esse hábito se você não tem, né? Olhe os marcos, os pontos importantes da sua vida. Levante esses marcos, né? Crie esses marcos dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Eu trago alguns desses marcos dos meus primeiros crentes conhecidos, e foi olhando para a vida deles que eu aprendi. Olha, aqui eles oram todo dia na hora das refeições. É um marco. Olha, aqui o pai fala sobre o sermão de domingo durante a semana com os filhos. É outro marco. E essas coisas vão transpondo gerações. Mas se nós não levantamos esses marcos, nós não deixamos pontuados para as outras gerações coisas importantes, batalhas vencidas, vitórias alcançadas, como que nós vamos querer que as próximas gerações sigam aquilo que é precioso para nós? Então esse era o costume aí de levantar marcos na antiguidade. Só que por que Samuel põe nesse lugar ali, que alguns acreditam que era o mesmo Ebenezer que eu já vou citar para você, outros acreditam que era outro Ebenezer, outro local chamado Ebenezer, mas não importa. Ele escolhe colocar o marco em Ebenezer, e não em Mispa, não em Sem, não em Betcar, nem em Kiriat Jearim, mas ele escolhe colocar em Ebenezer, porque ele queria que esse povo jamais se esquecesse do que tinha acontecido ali há alguns anos ou alguns tempos, né? Cada um pensa de uma maneira aí, mas vamos imaginar algum período de tempo. O texto vai dizer mais para frente, se nós continuarmos lendo, que Samuel, ele era um juiz tão cuidadoso, ele entendeu o chamado de Deus para ele não se esqueceu da missão de Deus para ele. Lembra lá no capítulo 3, no comecinho do livro, né? Samuel, um menininho, cuja mãe Ana pede para o Senhor esse menino, e ela devolve para o Senhor, porque ela entende que Deus deu para ele, mas que era de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor, e é para ser usado para a glória do Senhor. E Samuel vai aí com aproximadamente 3 anos para o templo, servir, né? Debaixo das ordens do sacerdote Eli, que não tinha filhos que eram bons juízes,
O Hofni, o Ofni, como alguns dizem, e Finéias, não eram bons juízes, não iam seguir os caminhos do pai. Inclusive eles são mortos, até nós chegarmos no capítulo 7. Mas o Samuel é aquele menininho que desde pequeno ouve a voz do Senhor e aprende através do sacerdócio do Eli a dizer para o Senhor: fala, Senhor, teu servo ouve, eis-me aqui, eis-me aqui. E essa é uma outra coisa que nós precisamos entender, queridos. Às vezes as batalhas, os sofrimentos, as dores na nossa vida são bênçãos. Nós não conseguimos entender isso no momento em que nós estamos atravessando essas coisas. Mas essas coisas são bênçãos para nós aprendermos a ser como Samuel foi. Às vezes nós somos tão surdos. E o C.S. Lewis dizia muito isso, né? Que Deus de vez em quando tem que usar o megafone dele para a gente poder dar ouvido. De vez em quando Deus tem que gritar no nosso ouvido através do sofrimento para a gente aprender a dizer aquilo que Samuel disse: Senhor, estou escutando, diga, teu servo está ouvindo. Então quando nós estivermos sofrendo, também nós precisamos parar um pouquinho e pensar: para quê? Qual o objetivo disso que eu estou passando? Porque Deus não perde o governo, Deus não perde as rédeas da história, nem da nossa história. E se Ele envia sobre nós, ou permite sobre nós alguma coisa, antes de reclamarmos do Senhor, nós devemos parar e pensar: Senhor, eu tenho ouvido a sua voz de uma maneira que te agrada? Porque eu ouvi a tua voz, esse povo aqui também ouvia. Deus nunca deixou um período na história sem ter um profeta, sem ter um juiz, sem ter um rei, sem ter um pastor, sem ter um líder que fale a vontade dele para o povo. O problema é que o coração humano não quer ouvir essa voz. Então a história de Samuel é a história desse juiz bom, em um tempo em que cada um vivia do jeito que queria, mas uma pessoa no meio do povo que jurou ao Senhor ser fiel e foi fiel até o fim dos seus dias. Esse livro lá no capítulo 17 vai dizer: porque do Senhor é a guerra e Ele pelejará por nós. Para quem? Por quem? Para aqueles que dizem ao Senhor: eis-me aqui. Todas as outras vitórias que nós temos nessa vida, queridos, que não são para trazer glória ao nome de Deus, porque nós fomos criados para isso, todas elas não passam de armadilhas luminosas de Satanás, nos levando cada vez mais para longe de Deus, embora pareça que nós estamos vencendo. E é por isso que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, de que adianta o homem ganhar tudo, obter tudo, vencer tudo, se no fim ele perder a sua alma. E esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Nós não vamos ler, então eu vou citar algumas coisas para os irmãos, tá? Por que Samuel colocou a pedra, o marco em Ebenezer? Porque há poucos capítulos atrás, capítulo 4 especificamente, o povo de Israel que se esqueceu de quem era, né? Começou a ser abençoado ali na terra de Canaã, começou a receber o cumprimento da palavra de Deus que tinha sido trazida a eles, depois de caminhar 40 anos no deserto, começou a se acomodar e esquecer. Deus tem uma missão para mim, então eu me esqueço da missão de Deus, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses. E aí olha o que acontece, capítulo 4, principalmente verso 1, 2 e 11, tá? Nós não vamos ler, mas eu vou citar para vocês. Primeiro, eles tentam ir para guerras, eles tentam resolver problemas, eles tentam lutar batalhas sem a presença de Deus. A presença de Deus era simbolizada pela arca. Dentro da arca tinha o cajado, né? Ali a vara, né? Que Abraão carregava, o maná escondido, tinha essas coisas ali porque simbolizava a presença de Deus. Então eles tentam ir resolver problemas sem a presença de Deus. Já traduzindo para nós, eles descem sem a arca. O que acontece? 4.000 mortos. Israel é vencida aí diante dos filisteus. Aí eles pensam: esquecemos da arca, manda trazer a arca, né? E nós vamos vencer agora. E aí eles trazem a arca. Agora nós não esquecemos a arca. Trazem a arca. E o que acontece? 30.000 mortos. E aí eles se desesperam. Epa, mesmo com a arca aqui, sem a arca nós perdemos 4.000 homens. Imagina isso, queridos. Nós estamos em época de pandemia em que toda hora aparece contagem de mortos na TV, né? Brasil, 2.000 e tantos mortos, né? Amedrontando aí o povo. Não passa o número de curados, né? Não sei se vocês já repararam isso, né? Sempre o número de mortos, né? Mas isso a gente conversa um outro dia. Mas imagine 4.000 mortos num dia.
4.000 pais de família, 4.000 filhos, 4.000 irmãos, a tristeza que isso trouxe. Mas ia piorar, porque quando eles tentam levar a simbólica presença de Deus lá para o meio da batalha, que era a arca, aí eles perdem 30.000 mortos, os filhos do sacerdote Eli são mortos, o Hofni e o Finéias, a arca é tomada, a presença de Deus é roubada de entre o povo, os inimigos conseguem tirar a presença de Deus para as terras deles, ela fica lá aproximadamente 8 meses, sem a presença de Deus simbólica no meio do povo. Olha que derrota. Quando vão dar a notícia para o sacerdote Eli, ele estava sentado numa cadeira, já estava aí, né, mais idoso, mais cheinho, vamos dizer assim. Ele já estava prevendo, assim, vamos dizer, no seu coração que alguma coisa ruim ia acontecer, porque Deus já tinha mandado recado para ele através de Samuel, de que Deus não estava satisfeito como o povo andava vivendo. E aí ele toma tanto susto que ele cai para trás e morre. Ele quebra o pescoço e morre. E a mulher de um dos filhos dele, que está grávida, ela toma tanto susto que ela tem o filho que ela estava esperando. E qual é o nome que ela põe no filho? Icabô, ou Icabode, que no hebraico significa: foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor se foi do nosso meio. Mas é tão bonito, queridos, como Deus espera para que a gente enxergue o que precisa na nossa vida, que mesmo sem a presença simbólica de Deus entre o povo, Deus não deixa de agir para o povo. Deus vai preparando o terreno para essa vitória que a gente viu aqui. Lá na terra dos filisteus, a arca começa a derrubar os deuses, né? Eles colocam a arca primeiro lá no templo do Dagon, que era o deus peixe. Quando eles abrem o templo do Dagon no outro dia, o Dagon está de joelho, com o rosto no chão. Eles levantam o deus Dagon, vai no outro dia o deus Dagon lá de novo, até ele se quebrar. Aí eles ficam com medo, manda a arca para outro lugar, manda a arca para outro lugar, e em todo lugar que Deus passa na sua presença simbólica na arca, é peste, é desgraceira, e que eles falam assim: devolve esse negócio. Não há como a presença de Deus estar no meio de gente impura. Eles não dizem isso, mas é isso que significa. O pecado faz separação entre nós e Deus. Não dá para caminhar com Deus, não dá para contar com o socorro de Deus, não dá para pedir o socorro de Deus, só quando eu faço burrices e besteiras. E aí eu ponho Deus como se fosse um saquinho de chá na minha xícara de problema. Coloco Deus ali e faço assim, e tomo e resolve tudo. Deus não é mágico. E é por isso que Samuel coloca a pedra no lugar onde eles foram derrotados. Ele não põe em outro lugar porque ele queria que o povo lembrasse, e que ele também, nas suas andanças que ele fazia todo ano antes de voltar para a sua casa lá em Ramá, ele queria que todo mundo se lembrasse: nós não podemos vencer nossas batalhas, nós não podemos contar com a bênção de Deus só quando nós queremos. Nós não podemos viver da maneira que nós achamos que podemos viver, ou que desejamos viver, segundo um coração carnal, pecaminoso, porque até os filhos do Eli viviam assim, pecaminosamente, e depois querer contar com a graça de Deus só para nos socorrer. Deus não é atendente de McDonald's. E o nome do filho que a esposa do Finéias coloca é a chave para nós entendermos. Deus só nos ajuda, só estende a mão, só tem promessas para aqueles que vivem para a sua glória. Tudo na nossa vida, queridos, todas as coisas que nós vivemos devem ser para a glória de Deus. Quando nós nos esquecemos de quem nós somos, quando nós nos esquecemos do chamado de Deus para nós, Deus pode usar inclusive a disciplina dele, até o castigo, até coisas difíceis, para que a gente lembre-se de que tem que estar sempre disposto e sempre dizendo o que Samuel disse: fala, Senhor, teu servo ouve, eis-me aqui. Então, se você gosta de títulos, né, o título que eu coloquei aí na nossa mensagem de hoje seria Ebenezer, um memorial a craseado, graça de Deus. Ebenezer não é um memorial para a vitória do povo, como a gente escuta alguns sermões, né? Ebenezer não é um memorial para dizer: como eu sou bom e como eu posso vencer, mesmo apesar das dificuldades. Ebenezer é como o Calvário. É um lugar para nós olharmos e dizermos: como eu sou indigno, como eu não mereço,
Mas como a graça de Deus jamais me abandona. Como a graça de Deus está sempre insistindo comigo. Como a graça de Deus está sempre me abençoando, me perdoando, me levando adiante, me erguendo de onde eu estou caído. Como a graça de Deus trabalha por mim. Como é maravilhoso ver essa graça na minha vida. Então, Ebenezer, um memorial à graça de Deus. Exaltada seja a graça de Deus e o nome dele. Não as nossas vitórias ou derrotas. Não os nossos problemas ou conquistas. Mas que a nossa vida e tudo que nós vivenciarmos seja para a glória de Deus. A presença de Deus veio até nós. Da mesma maneira que a esposa do Finéias põe o nome no filho, a glória de Deus se foi. Essa história, ela apontava para o futuro para eles ali, e agora aponta para o passado para nós, de que a glória de Deus não se foi. O amor de Deus, a graça de Deus por nós é tão grande que a graça de Deus, ela veio até nós. Ela veio até nós. E quando Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor, isso não serve só para nós olharmos para o passado e criarmos marcos, ou olharmos fotografias e lembrarmos momentos da nossa vida só para o passado. Serve para os crentes se apegarem às promessas de Deus dizendo, sim, eu tenho marcos no passado da minha vida que provam para mim que a graça de Deus sempre esteve comigo. Se eu me esquecer de que Deus sempre esteve comigo, eu estou sendo injusto e mentiroso para com Deus, porque Deus sempre esteve comigo. Até aqui significa isso, eu posso olhar para a minha história do passado, eu posso olhar para quem eu era antes do chamado de Deus, eu posso olhar para a aliança que Deus fez comigo, mesmo sem eu ter nada a oferecer em troca, e tem provas de que Deus esteve comigo até aqui. E sabendo disso, o até aqui significa, se é assim, eu também posso ter a certeza nas promessas e na graça de Deus, de que agora, o momento em que eu estou vivendo, pode ser transformado por Deus, pode ser renovado por Deus, porque Deus me ama. Não é a minha força, a minha destreza, não é a minha experiência. Olhem, eles foram derrotados no mesmo lugar em que venceram. Qual foi a diferença? A glória de Deus. Porque eles lutaram com todas as suas forças na primeira batalha, e na segunda também. 4.000 mortos, 30.000 mortos. E agora aqui, mesmo com medo, quando eles estão lá reunidos, se arrependendo diante de Deus, confessando diante de Deus, sendo chamados por Samuel para se voltarem ao Senhor, eles não estão corajosos para ir para o campo de batalha como os coaches querem que a gente fique, né? Eles não estão cheios de si, agora vai. Não, eles estão com medo. Mas eles vencem. Por que eles vencem, queridos? E por que nós podemos vencer? Porque nós sabemos que Deus esteve conosco até aqui, significando o passado na nossa vida, mas Ele continua agora conosco, porque Ele sabe que nós vivemos para a glória dEle. Ele sabe que os nossos interesses primários e primeiros são a respeito dEle, porque é para isso que o crente é chamado para viver. Quer comais, quer bebais, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. E assim Deus vai cuidar de vocês no presente. Mas o até aqui também simboliza uma história que ainda não tinha acabado para Samuel, que ainda não tinha acabado para as outras pessoas da época da Bíblia, das outras histórias, e não acabou para nós. Aponta para o futuro. Eis que estarei convosco. A glória de Deus não foi embora. A glória de Deus veio até nós encarnada. E a glória de Deus encarnada prometeu para nós: eis que eu estarei convosco todos os dias. Bons e maus, difíceis e fáceis, de lutas e de vitórias, todos os dias, até o fim dos tempos. Esse até aqui no texto significa tudo isso que eu disse para você. E era o que Samuel queria que o pessoal entendesse. Imagina viver num período em que juízes bons, juízes maus, reis bons, reis maus, e o negócio não soluciona. Não soluciona. Você nunca sabe como que vai estar o dia de amanhã. É o que nós vivenciamos agora, queridos. É o que nós temos vivido agora na humanidade. E a humanidade não acorda que a graça de Deus aponta para esse passado, presente e futuro glorioso, debaixo da vontade de Deus, com aqueles que Deus fez aliança. O que eu estou dizendo e traduzindo é: não, ninguém pode vencer nessa vida se não vive para a glória de Deus. Ainda que vença aos olhos desse mundo,
tenha muitas propriedades, bens, posses, títulos, honra, fama, vaidade. O fim é uma derrota. O fim é uma derrota para aqueles que não vivem para a glória de Deus. Então é isso que está acontecendo no capítulo 4, queridos. Ebenezer põe essa pedra ali, esse marco ali para dizer: vocês não podem vencer se não viverem para a glória de Deus. E prestem atenção, quando eles tentam ter a presença de Deus fingindo, porque era um povo que estava se prostituindo, adorando outros deuses, pecando, mas eles põem a arca ali. Isso para você e para mim que somos crentes significa, sabe o que mais ou menos? Traduzindo de uma maneira bem fácil: carregar a Bíblia, mas não ter Deus no coração. Vir ao culto, dar dízimo, mas não buscar a santidade. Crentes da boca para fora, foi o que eles tentaram fazer. A gente não é crente, a gente não está nem aí para a vontade de Deus, mas a gente carrega a arca como se fosse ir ao culto, a gente carrega a arca como carregar a Bíblia, a gente carrega a arca como dar dízimo, e Deus é passado para trás e nos dá a vitória. Deus é bobinho. É isso que Deus enxerga quando nós tentamos usar as coisas sagradas dele apenas para os nossos benefícios. Isso não funciona, isso traz juízo de Deus. Então o chamado de Deus para nós nessa história aqui é Ebenezer, um monumento à graça de Deus, mas antes de ser um monumento por nós, é um movimento contra nós. Quando Samuel põe aquela pedra no mesmo lugar onde eles tinham perdido e agora eles venceram, Samuel está querendo dizer para eles assim: esse monumento aqui é para lembrar vocês de que vocês não podem caminhar com um pé em cada canoa. Ou vocês são do Senhor radicalmente, intencionalmente e profundamente, nesses dias em que o mundo vive do jeito que quer, ou vocês tomam essa postura, ou não tem pedra de ajuda, ou não tem ajuda nenhuma, e vocês estão por conta própria. É assim que os homens vão parar no inferno, queridos, andando com as próprias pernas. Olhe para o texto. A arca ficou no território dos filisteus aproximadamente 8 meses, agindo, já pondo aquele medo do capítulo 7 no coração das pessoas. Porque quando os filisteus descem para a batalha, que Deus troveja ali, né? Os filhos de Israel estão com medo, mas Deus, ele troveja ali, ele faz barulhos. Imagina isso. Tem uns relâmpagos que dá aí que a gente já, né, quase sai a alma da gente de susto. Imagine Deus fazendo esse estampido aqui que está dizendo aqui. O pavor que tomou conta desses filisteus, que já conheciam as pragas que tinham acontecido no território deles. Imagina. Começaram a correr desesperadamente e foram vencidos. E Samuel está querendo dizer o seguinte: estão vendo? Não foi vocês que venceram a batalha. Não foi vocês que fizeram um treinamento de coach no exército. Foi Deus que venceu. As nossas vitórias vêm de Deus, queridos. Mas sabe quanto tempo a arca ficou no território de Israel, sem ter ninguém para cuidar dela, que simbolizava a presença de Deus? 20 anos abandonada na casa de Abinadab. Até eles desconfiarem que as coisas de Deus eram importantes. Até eles desconfiarem que nós precisamos cuidar das coisas de Deus primeiro, e aí vão lá e ordenam Eleazar para tomar conta da arca. Mas depois desses 20 anos, ela ainda vai ficar 40 anos no reinado de Saul, para depois surgir um rei segundo o coração de Deus, Davi, para construir um lugar importante para colocar a arca. Olha como que o povo lidava com as coisas de Deus. Então esse memorial, ele é contra o povo. Ele é um alerta, uma chamada de atenção para o povo, antes de ser pelo povo ou para o povo. As crises atuais têm feito isso conosco, queridos. As crises atuais, os períodos difíceis que nós estamos vivendo, têm feito isso conosco. De colocar a nossa esperança mais na vacina do que em Deus, mais no remédio do que em Deus, mais na ciência do que em Deus, mais nos homens do que em Deus, porque isso é pecado. Põe o nome que você quiser, a Bíblia diz que isso é pecado. Porque nós não podemos confiar em homens, o socorro do homem é vão. Não que Deus não use homens, mas quando nós tomarmos a vacina, a medicação, quando nós formos beneficiados pela ciência ou por algum favor da humanidade,
a glória deve ir para Deus. Sempre para Deus. Ao erigir o memorial, Ronaldo Lidório, falando sobre esse texto, diz: ao erigir o memorial, parece-me que Samuel enxergava a mão de Deus não apenas na vitória, mas também na derrota. Não apenas no consolo, mas na disciplina. Não apenas quando ele abraça, mas também quando ele corrige. Olha o que Samuel diz: vocês já perderam uma batalha com 4.000 homens, uma com 30.000 homens. Vão querer perder quantos agora? E se vocês não querem perder, provai o coração de vocês. Abandonem os falsos deuses, a falsa confiança em outras coisas. Sirvam só ao Senhor. Tem condições aí para Deus vir nos ajudar. O Evangelho é o Evangelho da graça, porque Ele nos salva por graça. Mas o Evangelho tem exigências para nós, da parte de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que o Evangelho trouxe para você para satisfazer seus desejos. Ele tem uma aliança contigo, comigo, mas essa aliança demanda que nós entendamos aí que nós pertencemos a Deus. Em tudo que nós somos, temos, fazemos ou conquistemos. O povo tinha esquecido disso. Samuel faz questão de lembrá-los disso. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, versículo 3, se é de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, não só um pedaço, que voltais ao Senhor, está doendo as derrotas? Está difícil viver como um capacho do mundo? Deus te recebe de volta. Deus é gracioso. O Evangelho é essa promessa de que mesmo que nós tenhamos desgraçado com a nossa vida e a culpa seja só nossa, por vivermos longe de Deus, o Evangelho é essa promessa de Deus dizendo, sim, eu te recebo, sim, eu te perdoo, sim, eu te restauro, sim, eu te ajudo. Mas olha aqui, é uma aliança. E Deus diz, através de Samuel, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes e preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então esse memorial da graça, antes de ser por nós, queridos, muitas vezes ele é contra nós. Muitas vezes Deus nos ajuda, e quando a gente está num lugar plano e espaçoso, o que a gente faz? Deixa de servir só ao Senhor. Põe as coisas de Deus lá em 50º lugar. Levanta outros deuses na nossa vida. Não estou dizendo poste ídolo, né? Astarote, Baal, nada disso. Mas às vezes carreira, esposo, filhos, carro, dinheiro, poder. Tem tantos deuses por aí. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Fabrica ídolo assim, ó, fácil. Então que as crises atuais não nos façam esquecer quem nós somos. E nem nos faça deixar de cuidar das coisas de Deus, como Ele deseja que nós cuidemos. Vigie a sua vida de oração. Vigie a sua vida de leitura da palavra. Vigie a sua vida de pregador do Evangelho. Às vezes, nós passamos meses sem pregar o Evangelho. Podemos ficar tranquilos. Nenhum eleito vai deixar de ser achado, nenhum eleito vai deixar de ouvir o Evangelho, nenhum eleito vai deixar de se converter. Só que quando nós não cumprimos a missão da igreja, algo maior está em jogo. Como diz o John Piper, missões existem por causa da adoração. Missões existem porque os homens não adoram a Deus. Então nós não pregamos para as pessoas se converter, porque elas não se convertem com a nossa pregação. Mas nós pregamos para a glória de Deus, para o nome de Deus ser adorado. E aí sim as pessoas se convertem como consequência dessa pregação, o poder de Deus. Mas aquele monumento, antes de ser para as pessoas se lembrarem de como Deus gostaria que elas vivessem, era um monumento para dizer, só Deus dá vitória. Samuel sabia que aquele povo, embora se arrependesse nessa ocasião aqui, ainda ia cair em outras vezes. Se você continuar lendo o segundo livro de Samuel, Reis, você vai ver que decepção, que lástima.
Mas Samuel queria, com os dias que Deus tinha dado de vida para ele, dizer: enquanto eu estiver vivo aqui, vocês vão ter que entender que é Deus que glorifica, que é Deus que dá vitória, que é Deus que abençoa. Enquanto eu viver, eu não vou deixar vocês se esquecerem disso. Vocês vão ter que olhar para esse monte de pedras e vão ter que lembrar que sem Deus é derrota certa e com Deus é vitória gloriosa. Uma segunda coisa, queridos, além do Ebenezer ser um memorial contra o povo, ele também é um memorial pelo povo, ou por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha. A Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra angular, a pedra de ajuda, a pedra que sustenta a igreja, que sustenta todas as coisas. Se você olhar para o bloco do texto, no versículo 5 e 6, você vai ver que há algumas coisas aí que apontam para o futuro. Para um intercessor que funciona, para um juiz que julga retamente, para um rei que socorre nas batalhas, para um cordeiro que é morto em holocausto, para águas que se derramam diante de Deus. Estão lembrando dos textos do Novo Testamento? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Uma vida de arrependimento constante derramar-se diante de Deus. Aquele que crê em mim vai ter alguém sempre à direita de Deus intercedendo por ele. Essas histórias aqui apontavam para o futuro, não só para esses dias. E aí nós precisamos nos lembrar, queridos, por que é que o meu passado, o meu presente e o meu futuro apontam para Jesus? Porque eu preciso entender que todo o plano de Deus e toda a minha existência, a minha história, as minhas experiências, a minha vida, se eu sou crente, tá? Quem não é crente, como eu disse no começo, está por conta e risco. Estou falando com crentes. Se eu entender tudo isso, eu vou entender que tudo o que aconteceu serviu para me levar aos pés da cruz. Louvado seja Deus pelas minhas dores. Louvado seja Deus pelas minhas quedas. Louvado seja Deus pelas minhas derrotas. Porque elas me levaram a entender que eu não sou nada. Elas me levaram a entender que eu preciso de um intercessor, de um justo juiz, de um forte rei, de um holocausto entregue em meu lugar para produzir em mim arrependimento de verdade, não apenas água derramada num ritual. Essas coisas eram impossíveis a mim, são impossíveis a vocês, se Deus não tivesse feito o que fez em Cristo. Tem uma frase de um professor meu, Felipe Fontes, reverendo Felipe Fontes, que diz assim: há problemas que você acha que tem, e há os que Deus diz que você tem. O Evangelho se dirige aos últimos, não aos primeiros. O que tem de gente atrás de Deus, querendo que Deus resolva os probleminhas dessa vida, ou os problemões dessa vida, não importam, mas não querem que Deus resolva o problema que Deus diz que elas têm. De que adianta ganhar tudo, vencer tudo, conquistar tudo e perder a alma? Ebenezer apontava para o Gólgota. Ebenezer apontava para a pedra que sustenta a igreja. Ebenezer apontava para o cordeiro que seria morto. Ebenezer apontava para aquele que é o Deus conosco. Porque a glória de Deus não foi embora, ela veio até nós. Ela está diante de nós, ela nos ouve. E quando nós oramos, ela se põe ao nosso lado. Então, esse memorial lá e o de Cristo é um memorial em nosso favor. Quando você estiver sofrendo, querido, em meio a batalhas, em meio a lutas, lembre-se de quem você era, onde você estava, onde Cristo te colocou, e entenda aquilo que Jesus disse para os discípulos, que às vezes nós passamos por aflições nessa vida, mas que nós estamos nas mãos dEle, e das mãos dEle ninguém pode nos tirar. Levar a arca embora naquela história? Sim. Mas agora a glória de Deus veio até nós encarnada. Nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós para sempre. E como o salmo que nós lemos com a irmã Fabiana,
pode o mar tumultuar, pode o céu desabar das mãos do Senhor. Ninguém pode nos tirar. Cada vez que nós fecharmos os nossos olhos, cada vez que nós nos lembrarmos do memorial de Deus por nós, o marco da graça de Deus que dividiu a história humana em antes de Cristo e depois de Cristo, e a sua vida em pobre pecador e salvo pela graça, esse divisor de águas, esse marco memorial da graça de Deus que era simbolizado em algumas coisas que Samuel fez aqui. Cada vez que nós nos lembrarmos dele, nós precisamos louvar o nome de Deus pelo problema que Deus diz que nós tínhamos. Se Deus nos salvou do maior dos nossos problemas, a falta de perdão e a condenação ao inferno, por que Ele não nos ajudaria em outras coisas? Qual a dificuldade de Deus para isso? Nenhuma. Mas às vezes Deus não nos ajudou ainda porque nós não entendemos a primeira parte da história. Às vezes nós somos lerdos em compreender isso. E por fim, queridos, além de ser um memorial contra nós, muitas vezes, segundo essa história, é um memorial por nós, nessa história, e na história de Cristo, mas é um memorial também para nós, porque como eu disse, até aqui significa passado, presente, mas tem o futuro ainda. Nós ainda não estamos com Cristo, nós ainda não chegamos lá, nós ainda não estamos livres de todos os nossos inimigos. Há inimigos ainda a serem vencidos. A morte é o último deles. Então também é um memorial para nós, e isso você pode ver aí do versículo 7 até o fim do versículo 12. Ebenezer nos leva a olhar para trás e reconhecer que em meio a terríveis batalhas Deus não se ausentou, a olhar para o presente e ver sua misericórdia e graça, mas a olhar para o futuro e para os dias à nossa frente, entendendo que se Ele esteve conosco ontem e hoje, Ele estará no amanhã, e isso não será diferente. Nós vamos aprender a viver por causa desse memorial da graça, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, sabendo que é impossível que o que Deus prometeu para nós em Cristo não se cumpra. Tem um homem na Bíblia que nós citamos recentemente aqui, chamado Jó. Até a mulher dele diz para ele: Jó, você fica ainda insistindo com esse negócio de Deus, aí amaldiçoa esse Deus e morre. E as palavras de Jó dentro do livro, e Jó sofreu muito. As palavras de Jó são da mais clara fé e entendimento nesse Redentor que ainda viria, que nós estamos falando aqui. Jó vai dizer em uma das partes do seu livro: ainda que ele me mate, eu vou continuar louvando Ele. Eu tenho certeza que um dia, esses meus olhos aqui, não outros, vão ver esse que me ama, que prometeu estar comigo, jamais me deixar. Eu mesmo vou vê-lo, não outra pessoa. É assim que nós vivemos, queridos. Ebenezer é uma lembrança da graça de Deus para nós sabermos que a nossa vida não está sem rumo, sem propósito, sem direção, sem destino, hora nenhuma. Não só quando a gente acha que está boa, mas mesmo quando ela está ruim, Deus continua agindo em nosso favor. Quando a arca foi para o território dos filisteus, Deus continuou agindo pelo povo. O medo que veio nos filisteus lá na frente, Deus já estava implantando nos inimigos lá no território deles. É assim que Deus faz com você e comigo, queridos. A palavra dele diz em Romanos capítulo 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são por ele chamados. Preste atenção nisso. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Glorificar o nome dele. Se eu busco viver para glorificar o nome de Deus, até as coisas difíceis serão dádivas de Deus para mim. E aí, tem uma frase do Jonas Madureira, que eu li ontem, eu nem conhecia essa frase, mas eu achei muito interessante. O reverendo Jonas Madureira diz assim: se você entender isso que eu estou falando, tá? De que a graça de Deus é um memorial para nós, não há nada que saia do controle na nossa vida. Mesmo que a gente não entenda agora, Deus continua trabalhando para nós. Ele está conosco. Ele é fiel. Ele manda o nosso medo embora
A frase diz assim: então, dê um beijo em sua fraqueza e diga: seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Se Deus precisar de vez em quando, para nos lembrar que tem uma aliança conosco, e que o Calvário, a rocha de ajuda que é Cristo, a pedra que sustenta a igreja, veio para nos levar até um novo céu e nova terra, onde nós não vamos mais ser afligidos pela presença do pecado. Se de vez em quando aqui nessa vida nós precisarmos ser fracos para nos lembrarmos de que é Ele que é forte, louvado seja o nome de Deus. Bem-vinda, fraqueza. Eu dou um beijo de saudação a essa fraqueza, se ela me lembrar quem eu sou e me levar sempre aos pés da cruz. Eu encerro lendo um texto do Spurgeon, quando ele pregou sobre esse texto. A palavra até agora parece ser uma mão apontando na direção do passado. 20 ou 70 anos e ainda até aqui nos ajudou. Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, em casa, no estrangeiro, na terra, no mar, na honra, na desonra, na perplexidade, na alegria, no julgamento, em triunfo, na oração, na tentação. Até agora o Senhor nos ajudou. Temos prazer em olhar uma longa avenida de árvores. É agradável olhar de ponta a ponta, de longa vista, uma espécie de templo verdejante, com seus pilares de ramos e seus arcos de folhas. De igual modo, contemple os longos corredores de seus anos passados, com os ramos verdes da cobertura da misericórdia e os fortes pilares da bondade e da fidelidade que sustentaram as suas alegrias. Não há também pássaros cantando nos ramos? Certamente deve haver muitos, e todos eles cantam a misericórdia até aqui recebida. Mas a palavra também aponta para frente, porque quando um homem escreve até aqui, ele ainda não está no fim, ainda há uma distância a ser percorrida, mais provas, mais alegrias, mais tentações, mais triunfos, mais orações, mais respostas, mais fadigas, mais forças, mais lutas, mais vitórias. E então vem a doença, a velhice, a debilidade, a morte. Acabou agora? Não. Há ainda mais um despertar à semelhança de Jesus. Tronos, harpas, canções, salmos, vestes brancas, a face de Jesus, a sociedade dos santos, a glória de Deus, a plenitude da eternidade, as infinitas bem-aventuranças. Tenha bom ânimo, cristão, e com grata confiança, porque aquele que tem te ajudado até agora, te ajudará em toda a tua jornada. Charles Hodge Spurgeon. Deus nos abençoe e nos dê sempre dessa graça, a qual Ele não nos deixa nunca esquecer. Se você é crente, não há um dia na sua vida em que não brilhe sobre você, mesmo na dor, um lampejo da graça de Deus. Ele nos ama, Ele cuida de nós, e nada pode impedir a vitória dele, final, para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos o nosso culto. Deus, nós te louvamos porque nós mesmos somos testemunhas de que até aqui o Senhor nos ajudou. É verdade, Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos disso, somos ingratos, nos atemorizamos, deixamos de confiar no Senhor para o dia de hoje. Imagine muito mais para os dias que nós nem sabemos se virão. Mas o Senhor nos conhece, Deus. O Senhor nos amou a despeito da nossa fraqueza, do nosso pecado, nos restaurou em Cristo, deu Jesus, teu Filho, para morrer por nós, e agora é por causa dele, Pai, a quem nós aguardamos. O autor e consumador, não apenas o autor, mas o consumador da nossa fé. Nele que nós aguardamos, que nós te pedimos, Pai.
põe a importância da tua glória no nosso coração, acima da nossa vida, acima das nossas vitórias, acima das nossas derrotas, para que, estando bem ou não, nós possamos entender, Senhor, quem nós somos diante de Ti, por que o Senhor nos criou, qual é o nosso destino nessa vida breve e passageira que nós temos aqui. Que nós não nos enganemos, Senhor, como os Teus filhos foram enganados pelos filisteus no passado, como o Teu povo, quando caminhava pelo deserto, murmurou contra Ti, como muitos dos nossos irmãos e irmãs, infelizmente hoje, cuidam de tudo, correm atrás de tudo, e relegam a glória do Seu nome, o Senhor, a Sua igreja, a Sua palavra, a vida de oração, a vida de santidade. Pegam essas coisas e colocam lá no fim da fila de importância, Deus. Que não seja assim conosco que estamos aqui nessa manhã. Que essa manhã possa ser um marco na minha vida, na vida desses que me ouvem, Senhor. Para que nós possamos viver, vencer em Cristo Jesus, para a Sua inteira glória. Obrigado por Sua graça, Deus. Que não me deixe esquecer quem eu era. Que me faz hoje ser como Cristo deseja, mais do que eu mesmo muitas vezes quero. A graça que me sustenta, que me perdoa, que insiste comigo para permanecer no Seu caminho. Obrigado por Sua graça, Senhor, que me garante em Cristo Jesus que um dia eu serei livre de todas as minhas lutas e aflições, mesmo sem merecer, Pai, tamanha graça sobre a minha vida. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto. É a nossa oração, em nome de Jesus. A graça encarnada que veio até nós. Amém. E agora, igreja querida, recebei a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ternas e doces consolações do Santo Espírito repousem sobre a sua vida, povo de Deus, e sobre o povo dele espalhado, perseguido pela face dessa terra, até que Jesus venha nos buscar. Amém.